Pode. Usa esse aqui, então. A gente passou uma apresentação lá. Tu usa esse aqui? Eu fico. Pode ser esse aqui? Pode. Pronto, só Tá agradecer bem o Paulo pela exposição. A gente passa... E agradecer também pela disciplina no tempo, Paulo. Muito obrigado. Foi preciso. Muito obrigado. E agora a gente passa a palavra para o Alexandre, também por 40 minutos. Eu queria agradecer, então, em primeiro lugar, ao Sinasempo por ter dado essa oportunidade ao movimento, por o subsídio de mostrar suas ideias. E, em nome do Anderson, cumprimentar os demais membros da mesa. Eu vou levantar para falar, tá? Se ficar muito ruim eu passando na frente, porque eu vou usar a apresentação, aí vocês falam, tá? Dá licença. Vai botar? Ah, tá indo lá. Tem como eu segurar o negocinho que passa para frente, para trás? Não? Tá, então vamos lá. Dá licença, gente. Eu queria pedir desculpa, talvez meu semblante esteja meio abatido, mas eu moro em Turvo, uma cidadezinha pequenininha, perto de Araranguá, e eu saí de casa às 5h30 da manhã para pegar a carona, depois o ônibus, depois o avião. Então, mas vamos lá. Bom, a minha apresentação vai ser rápida. Eu vou seguir a seguinte linha de raciocínio. Eu vou desmistificar o subsídio, né? Porque o que a gente vê é o pessoal colocando fantasias no subsídio para ele parecer um monstro, né? Que bate na porta e quer derrubar a casa e levar os porquinhos embora, mas não é bem assim. Eu vou desmistificar com perguntas que o movimento vem recebendo naquele e-mail ali, comunicação@subsídio já, que aliás pode ser usado por vocês para tirar suas dúvidas, tá? Pode passar para frente. Bom, pode passar. Eu pretendo ficar 1 minuto em cada slide. Esse aí é o pessoal que começou o movimento. Eu não sei nem se está atualizado. Depois o pessoal do movimento pode me ajudar. Mas é o pessoal que começou o movimento. Que começou, não sei se o pessoal sabe, da seguinte forma. Em 2009, a gente estava naquele celeuma de como é que vai ser mandado o plano não vai ser mandado, o Gilmar Mendes não quer mandar, como é que a gente faz? Aí, alguns colegas nossos de Brasília procurou um líder sindical nosso, que hoje recebe por subsídio, e perguntou para ele, será que a gente não consegue oxigenar as ideias e fazer uma proposta por subsídio para tentar convencer as autoridades a mandar o nosso plano? E a resposta que a gente recebeu foi a seguinte: proponham uma emenda quando o projeto estiver no Congresso, porque aqui no sindicato nós não vamos dar abertura para vocês. E aí foi aí que começou o movimento. Pode passar, por favor? A despeito dessa caracterização, que eu acho que tem uma carga ideológica muito profunda que Koinski fez, né? Foi lá no Bresser Pereira, foi lá no... Bom, a verdade é que o subsídio é um modelo remuneratório que é muito antigo, ele estava previsto em constituições anteriores, pública, né? E ele nada mais é do que uma forma de remuneração em parcela única. É isso, né? Se o neoliberalismo, se o Bresser Pereira utilizou isso aí para pôr em prática o plano econômico dele, né? Isso aí não é do fundamento do subsídio. O subsídio nada mais é do que uma forma de remuneração em parcela única, né? Ou seja, incorpora todas as gratificações, vantagens, transformando os diversos vencimentos, que é como a gente recebe hoje, né, diversos vencimentos, numa única rubrica. Pode passar, por favor? Dessa forma, essas seriam as únicas rubricas que viriam no contra-cheque do servidor que recebesse por subsídio de acordo com as emendas propostas ao PL. Né? A gente pode ver que tem a previsão tanto dos auxiliares, dos técnicos e dos analistas. A emenda sofreu uma correção recentemente, porque não havia alguns equívocos, por exemplo, não havia sido feito reenquadramento, né? São 13 níveis nas emendas e hoje nós temos 15 níveis, né, para cada carreira, né? Pode passar, por favor? Desmistificando o subsídio, por exemplo. Existem outras carreiras recebendo por subsídio? Sim, existem. Tá aí os exemplos delas. Aqui eu faço uma pergunta. Existe gente dessa carreira aqui, dessas carreiras, pode procurar, que vocês conhecem, porque a gente está em Brasília, o pessoal presta concurso, eu tenho muitos colegas prestando concurso, minha irmã está prestando concurso. Tem gente dessas carreiras aqui vindo para a nossa, que não recebe por subsídio? Vocês conhecem alguém que está em algum desses órgãos falando, não, meu sonho é entrar para o judiciário. Eu vou fazer concurso para o judiciário, porque lá não tem subsídio, lá os nossos direitos são resguardados. Eu não vejo, eu vejo muito pelo contrário o pessoal se esforçando para entrar aqui. Aliás, eu vejo o pessoal se esforçando para sair de onde nós estamos e entrar aqui. Eu sou o TRE de Santa Catarina. Oi? E recebe por GD, por exemplo. Mas eu vou... eu vou chegar lá, só um minutinho. Na Câmara não é subsídio, mas é GD. Mas eu chego lá, só um minutinho. Eu perdi meu raciocínio, desculpa. Bom, a ideia é essa. Pode passar, por favor?
Bom, nossa carreira não é carreira de Estado, aí como diz Koinski, né, temos atividade fim, atividade meio, cargos de nível médio, cargos intermediários podem receber por subsídio. Né? Eu não vou entrar no mérito da lei do Executivo, feita para prever a forma remuneratória dos cargos do Executivo. Né? Eu vou procurar na Constituição um artigo que diz o seguinte, ó, a remuneração de servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. E aí eu lembrei que todos os cargos aqui do nosso Poder Judiciário da União são organizados em carreira. Dessa forma, não há vedação nenhuma, nem que alguém queira, a não ser que mude a Constituição, para que os nossos cargos recebam por subsídio. Na verdade, com todo respeito aos garis lá da minha cidade, Turvo, que são pessoas que eu respeito muito, inclusive um joga no meu time lá da cidade, se eles forem organizados em carreira, eles vão poder receber por subsídio também. Nada impede. Independente deles serem nível médio, nível superior, carreira meio, carreira fim. Tá? Pode passar, por favor? Então quer dizer que tudo que eu recebo no meu contra-cheque eu vou perder, vai virar tudo rubrica única, né? Tudo uma linha só. Né? Na verdade, não é bem assim, porque a gente vai continuar recebendo 13º, abono de férias, abono de permanência. Para o pessoal que foi pego aí pelas reformas da Previdência, vai ficar mais um tempo na carreira sem aposentar, vai receber aquele abono de permanência. Né? Isso aqui continua sendo devido. FCs e CJs, a despeito de algumas lideranças sindicais quererem insinuar ao contrário, continua sendo remunerado junto com o subsídio. E é interessante perceber que existem ações judiciais para discutir questões como hora extra, periculosidade, e há entendimentos nos dois sentidos, de que não dá para receber cumulativamente e de que sim, dá para receber cumulativamente porque tratam-se de direitos sociais, direitos fundamentais. Né? Tem decisões em ambos os sentidos. Tá? Pode passar, por favor? Mas, poxa, eu tenho incorporações, eu tenho lá um monte de linha no meu contra-cheque e o sindicato me mandou um informativo dizendo que eu vou perder com o subsídio. É verdade? Gente, não é verdade. Né? No Brasil, vigora o princípio de que os nossos vencimentos são irredutíveis. Né? Está lá no artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal. Quem quiser pode consultar na Constituição, independente de se eventualmente tem uma lei aí que achem que diga o contrário, está lá na Constituição. Né? E se eventualmente eu recebo mais do que está escrito na emenda do subsídio? Né? Pode acontecer, não pode? A gente sabe que acontece eventualmente. Né? Então você vai receber uma parcela complementar ao subsídio, uma rubrica separada, que com o passar do tempo, conforme o subsídio for sendo reajustado, essa parcela vai sendo incorporada ao subsídio, até que eventualmente o servidor que está nessa situação vai ter aumento nos seus vencimentos, no seu subsídio, como todos os outros colegas. Tá? Por exemplo, um dado que eu tenho, quando os procuradores do Banco Central passaram a receber por subsídio, na implantação do sistema, 12% dos procuradores tinham parcela complementar. Hoje, depois do novo reajuste, 3% dos procuradores continuam recebendo parcela complementar. O resto acompanha o vencimento, os reajustes. Né? Pode passar, por favor? Por exemplo, um exemplo aqui de redutibilidade. Um analista C15, que hoje recebe só com vencimento básico mais gage esse valor aqui, e vamos supor que ele tenha vantagens pessoais nesse montante. Né? Ou seja, hoje ele recebe esse total aqui. Né? O auxílio alimentação eu coloquei de outra cor porque ele permanece. Né? A gente não perde o auxílio alimentação, indenização de transporte. Né? Verbas indenizatórias a gente não perde. Né? Olha lá. O analista C15, se passar para o subsídio, ele vai receber o valor final do subsídio que está previsto na emenda, mais uma parcela complementar, continua recebendo auxílio alimentação, faz o mesmo total, né? Ele não tem perda nenhuma. Né? Agora, se a gente vai discutir se existe perda por questões inflacionárias, se existe perda por questões de perda do poder aquisitivo, isso aqui é uma outra discussão. A verdade é que perda remuneratória ele não tem. Isso não existe no sistema de remuneração do serviço público brasileiro. Tá? Pode passar, por favor? Um técnico que recebe hoje esse valor, C15, né, vencimento básico mais gage, isso aqui é um exemplo, tá? Só para facilitar a conta. Vamos supor que ele tem as vantagens pessoais nesse montante. Quando passar, hoje ele recebe esse valor, quando passar para subsídio, ele não perde nada, continua recebendo apenas na modalidade apenas com duas rubricas, o subsídio e a parcela complementar, que aos poucos vai sendo incorporada. Pode passar, por favor? Por exemplo, né? Como é que fica? Quantos servidores vão ficar sem reajuste? Né? Se a gente adotasse a tabela das emendas hoje. Está aí a porcentagem em alguns tribunais. Tem tribunal, infelizmente, por exemplo, o TRE de Santa Catarina, que é um que eu queria calcular, não dá porque o TRE de Santa Catarina não publica o anexo 8 da resolução de um jeito que permita a gente calcular. Né? Eles têm um entendimento diferente, então
não dá para fazer esse cálculo, tá? Mas aí está a porcentagem, dá para ver que não é uma porcentagem muito grande, né? E é exatamente a porcentagem de servidores que a gente pode dizer, eu pelo menos tenho essa tranquilidade para dizer, que não estão com salários nem um pouco defasados, né? Ou seja, você utilizar a defasagem de alguns servidores para tentar convencer todo mundo de que todos estão defasados com base naquela tabela do PL, né? Ou na tabela atual do PCS, né? Para dar um reajuste do tipo 56% no vencimento básico, ela não funciona. A gente sabe que tem colega que está com vencimento defasado e tem colega que não está com vencimento defasado. E o subsídio vem justamente corrigir isso, né? Ele corrige as defasagens, mas não permite as distorções dentro da carreira. Pode passar para frente, por favor? Mas as autoridades teriam dito que o subsídio é ruim, porque 60% da categoria vai perder com o subsídio. A gente viu que não na transparência anterior, né? Quer dizer, se 60% vai perder com o subsídio, quer dizer que 60% já ganha mais do que está previsto nas tabelas das emendas. Quer dizer, 60% da carreira não está com o salário defasado, é isso? E mesmo assim nós estamos pedindo 56% de aumento para esse pessoal? É isso? Não, não é isso, né? Não é isso. Na verdade, o que está sendo feito é uma leitura equivocada da folha salarial do judiciário. Nós temos 60% de C15, gente, no final da carreira, é verdade. Pode até ser, talvez seja um pouco mais, um pouco menos, né? Nós temos 60% de servidores com VPNIs, pode ser, né? Mas a gente precisa lembrar que não é porque é C15 nem porque tem VPNI que tem altas incorporações que levariam o servidor a não ter aumentos com subsídio, né? Tem servidor C15 com VPNI que teria aumento sim com subsídio, né? Tem servidor C15 com VPNI que teria o mesmo aumento com subsídio do que com PL. Agora, tem servidor que tem muitas vantagens pessoais incorporadas, que aí esse servidor ficaria assim sem aumento. É o caso do servidor que está sem defasagem salarial. Ou seja, se hoje ele vai ficar sem aumento, é porque ele já recebe esse valor há algum tempo. Pode passar, por favor? Eu fiz aqui um exemplo utilizando a conta com um analista. Tá? Por exemplo, mas o raciocínio é o mesmo, pode ser aplicado a todos os outros cargos. Olha lá, hoje, um analista ele está recebendo esse valor. Com o PL, vai para esse valor. Tá? Com o subsídio, sobe para esse. Apesar dele ser C15. Mas por quê? Porque ele não tem vantagens pessoais. Ou seja, um aumento com subsídio é da ordem de R$8.000. Apesar dele ser C15. Está naquele 60% que algumas autoridades dizem que teria prejuízo. Pode passar, por favor? Se ele tiver vantagens pessoais de R$2.093, não precisa levantar a mão. Alguém tem vantagens pessoais nesse valor? Ou abaixo desse valor? Então tá. Então o aumento com subsídio ele é igual ao aumento com PL. Passa, por favor. Agora vamos pôr um analista C15 com vantagens de R$4.000. Ele vai ter em torno de R$4.000 de aumento. Ou seja, qual é o prejuízo? Esse é o prejuízo que o servidor vai ter? As custas de manter a carreira defasada, as custas de alimentar a tal da evasão, as custas de acentuar os problemas que a justificativa do PL diz que ele quer resolver. Esse é o prejuízo que ele vai ter? Eu não vejo dessa forma. Tá? Em compensação, eu sou obrigado a reconhecer aqui que com o PL a situação dele ficaria mais vantajosa. Pode passar, por favor? Um analista C15 com vantagens pessoais de aproximadamente R$8.000. É mais raro, mas se a gente dá uma olhadinha lá nos anexos 8, a gente vê que tem. Tá? Tem até com bem mais que isso aí. A gente achou VPNIs da ordem de R$14.000. O que é bom a gente colocar aqui, ninguém aqui está criminalizando VPNI, pelo amor de Deus. É o exercício de um direito que o servidor conquistou. Só o que a gente acha do movimento é que se a gente mantiver essa estrutura remuneratória no judiciário, a gente não corrige a defasagem. Não tem como corrigir. A não ser que a gente procure impactos orçamentários de ordens que a gente não vai conseguir nunca sair do impasse. Então tá, olha só, esse servidor fica sem aumento com subsídio. Mas olha quanto ele ganha hoje. Ele já ganha hoje mais do que o PL prevê que a carreira vai ganhar. E o PL vai ser implementado, se for implementado, vai ser implementado em quanto tempo? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5? Vai ser rebaixado, não vai? O Coinsky fala, será que a gente tem segurança nessas tabelas? A gente tem segurança nessas tabelas do subsídio? A gente tem segurança na tabela do PL? Será que não vai vir um rebaixamento, um parcelamento longo? Esse colega aqui já recebe isso. A carreira não. E nem vai receber se passar o PL. Pode passar, por favor? É verdade que o subsídio suprime direitos históricos conquistados pela carreira? Bom, é verdade que hoje a carreira tem esses direitos aqui que todo... eu vou explicar para não ficar dúvida. Todo mundo ganha isso aqui. Vencimento básico, gage e auxílio alimentação.
O resto não é todo mundo que ganha, né? Depende aí de cumprir alguns requisitos, né? No nosso caso, Gampo, né? Ou, desculpa, gente, nossa, foi a viagem. Eu tô aqui, ó. Desculpa, pelo amor de Deus, tá. Gampo. Eu mexi na apresentação no aeroporto, lá em Campinas, e não me atentei para esse fato. A Gampo, risca isso aí, escreve Gampo, né? Então, vencimento básico, mais Gampo, mais o auxílio alimentação. O raciocínio é o mesmo, tá? Quer dizer, nós vamos estar falando em perda de direitos ou supressão de rubricas, né? E aí eu pergunto, se a gente conseguir um modelo remuneratório que valoriza a carreira, joga a gente para outro status, paga mais do que as rubricas previstas pagariam, mesmo assim a gente vai ficar lutando pela defesa dos direitos, né? Defesa das rubricas, né? É uma discussão que tem que ser feita. Eu sei o meu posicionamento, né? É uma discussão que tem que ser feita. Eu não acho justo. Se alguém vier para mim e falar assim, Alexandre, eu te pago A mais B mais C mais D igual a 5, mas eu posso te pagar D igual a 10. O que você prefere? Eu prefiro D igual a 10, na minha opinião. Pode passar, por favor? A referência que o Coinsky fez está aqui, ó. Perdemos adicionais de insalubridade, periculosidade, noturno, serviço extraordinário, fontes do CIAF de 2009. Em 2010 talvez tenha sido diferente, porque teve as horas extras do Poder Judiciário, né? Mas no Judiciário a gente gasta 0,72% do orçamento nesses valores, nessas rubricas. No MPU, 0,14%. Mas vamos perder a hora extra. Não, a hora extra ela continua podendo ser retribuída, mas não em pecúnia. Tá? Por exemplo, delegados do Espírito Santo, eles recebem por subsídio. Vocês sabiam disso? Os delegados do Espírito Santo recebem por subsídio. Eu tenho um grande amigo meu que é delegado lá, e ele explicou para mim como é que funciona. Não, nós temos aqui gente que faz plantão, delegado que faz plantão, né? Trabalha lá 24 por, acho que era 12 por... Bom, não vou saber qual é a escala deles. E temos o delegado que faz o expediente, né? O subsídio é o mesmo. O delegado que faz o plantão, ele tem muito mais folga para tirar do que o delegado que faz o expediente, né? E alguém aqui recebe hora extra? Eu sou da Justiça Eleitoral. Ano passado a gente fez eleição, em 2009 fiz eleição fora de época, e os TREs, não sei como é que é no Distrito Federal, mas o TRE de Santa Catarina não autoriza pagamento de hora extra assim, como se pensa que se recebe, sabe? É feito banco de horas, né? Inclusive eu tenho dias para tirar, estou aqui por causa disso, né? Em termos anuais, olha o que eu falei lá, em termos anuais, o subsídio ele é igual ao PL mais 2 meses de hora extra, ou seja, para você poder ter um PL mais vantajoso que o subsídio em termos de pecúnia, você vai ter que fazer 2 meses de hora extra e receber por isso, né? Então, não sei se vale tão a pena assim a gente ficar... Né? Vai acabar a jornada, vai acabar a gente tem sindicato para brigar por nós para isso, né? Eu não sei se o meu amigo dele... Não foi a informação que ele me passou, se eles estão tão massacrados pela administração lá em termos de jornada. É respeitado lá, né? Pode passar, por favor? É verdade que perderemos GA e GAS? Existem colegas que as recebem entre os membros da comissão? Sim. Temos oficiais de justiça entre os membros da comissão que assinaram abaixo-assinado, né? Inclusive o diretor do núcleo de agente de segurança lá do Sintrajusc de Santa Catarina, né? Ele assinou abaixo-assinado, defende o subsídio, que inclusive é lá de Araranguá, colega nosso. A verdade é que eu não queria entrar na discussão da GA e da GAS. Aqui o pessoal recebe a GA e a GAS, tem os dois? Ou parece que é só a GAS, né? São 35% sobre vencimento básico, ou seja, quer dar um aumento de R$1.000 no vencimento básico, quem recebe essa rubrica vai ter necessariamente 1.350, né? Não é assim? Aí, se passar do valor que eles acham que tem que ficar o salário do servidor, eles não vai poder tirar gás, então eles têm que cortar o vencimento básico de todo mundo, não é assim? Né? Temos que pensar nisso aí. Na minha opinião, a GAS e a GAI vieram mais para dividir a categoria, né? A gente tem servidores que recebem gratificações diferenciadas e servidores que não recebem. No Ministério Público criaram já, né, a gratificação de atividade orçamentária, a gratificação de atividade de controle interno, é isso, né? Ou seja, daqui a pouco nós vamos ter o quê no Serviço Público Federal, no Poder Judiciário da União? Servidores com gratificações e servidores sem gratificações, né? Vão cortar FC para... FC eles cortam, CJ eles cortam para fazer reserva orçamentária, mas as gratificações específicas do meu cargo não pode cortar, né? Nós vamos criar mais racha interna da categoria. Todo mundo brigando por gratificações. Até que vai todo mundo ter gratificação, né? Aí vai perder o sentido da gratificação. Aí vamos pedir uma gratificação maior numa determinada classe. Não sei se é um futuro muito promissor para a carreira, né? E nada impede que determinados ramos da categoria recebam um subsídio diferenciado, né? Por quê? Por que os oficiais de justiça não podem ter um subsídio diferenciado? Eles podem, né? Mas será que eles têm que ter um salário que seja necessariamente 35%
maior do que o meu, por exemplo, ou um técnico de segurança ter um salário 35% maior do que o do Josiel sempre, necessariamente? Será que tem que ser assim? Né? Sem contar que na emenda, a gente prevê a destinação de função específica para os servidores que recebiam H e Hs e vão ter essa verba incorporada pelo subsídio. Isso aí é feito numa discussão de carreira. Né? Dá para ser feito. O subsídio não impede essa discussão. É interessante que a gente perceba isso. O subsídio não impede essa discussão de servidores de determinada atividade receberem um subsídio diferenciado. Pode passar, por favor? Por exemplo, olha só, um analista, um técnico hoje recebendo a H e o H, está ali o valor, né, em verde de quanto fica o salário, né, em fim de carreira. Com um subsídio, hoje, olha quanto é que fica. Né, sem colocar ali o auxílio de alimentação e sem colocar ali a função prevista na emenda, que isso aí vai depender de regulamentação dos tribunais. Né. Mas dá para ver que o prejuízo não seria tão grande assim como estão alardeando. Né. Mas tudo bem. Vamos lá, mais uma. Pode passar. Então quer dizer que eu vou perder meu adicional de qualificação? Poxa, estudei tanto tempo para fazer minha pós, eu lembro que saía de Turvo, interior de Santa Catarina, e ia até Araranguá fazer minha pós-graduação, vou perder minha gratificação? A gratificação ela necessariamente tem que ser incorporada ao subsídio, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente pode utilizar a qualificação do servidor como critérios mais objetivos para a ocupação de funções, CJs, que é uma bandeira antiga do sindicato, né? Promoção, remoção, lotação, né? Como, por exemplo, faz a Polícia Militar de São Paulo. Meu pai é policial aposentado de São Paulo, e para você passar de major para capitão para major e depois de tenente-coronel para coronel, você é obrigado a fazer um curso de qualificação que tem o mesmo nível de um mestrado e depois de um doutorado. Não fez, não sobe na carreira. Né? O fisco da Paraíba, nosso colega Marcelo da Paraíba, ele vai poder explicar melhor. No fisco da Paraíba é a mesma coisa. Para ocupar determinadas funções, só se você apresentar o comprovante de que você se qualificou de determinada maneira prevista na lei deles lá. Né? Não apresentou, não ocupa, não promove, ponto. Né? E é bom lembrar que o subsídio, por isso que o subsídio é interessante, ele supera o vencimento básico, a gage e o adicional de qualificação. Né? Pode passar, por favor. Essa é a conta que demonstra como o subsídio ultrapassa os valores do PL mais os adicionais. Mas pode passar. Isso aí, depois o pessoal que tiver dúvida pode perguntar. Né? É verdade que os aposentados seriam prejudicados? Na verdade, o tratamento dado para os aposentados é o mesmo que é dado para os servidores da ativa. Né? Ou seja, transforma os diversos vencimentos em subsídio que passou a vir a parcela complementar. Aí vai depender da faixa salarial, do nível, como esse aposentado recebe. Né? Eventualmente ele pode vir a ficar sem aumento. Não quer dizer que ele vai ser prejudicado. Ninguém vai tirar salário dos aposentados, ninguém vai tirar salário do servidor antigo, não é isso. É bom lembrar a questão da irredutibilidade da parcela complementar. Né? O que é interessante perceber no subsídio é o seguinte: a nossa carreira está ficando jovem, né? Cada vez mais gente está sendo chamada. Amanhã ou depois vão pregar uma peça na gente e falar assim: vocês querem aumento? Gratificação de desempenho. 50%, 40%. E o pessoal dos inativos? Não, eles não vão receber. Ué, mas como não? Não, a folha dos inativos é muito alta, não dá para dar aumento para eles. Aí vai ser difícil segurar uma carreira com gente que está iniciando no serviço público, aí contra essa proposta. Né? O subsídio, ele veda o recebimento de qualquer gratificação de desempenho. Acho que o pessoal da Receita teve uma experiência assim. Né? Boa parte dos vencimentos deles eram... Uma parte, não sei se boa parte, era calculado sobre gratificação de desempenho. Né? E aí eles têm essa tranquilidade hoje, eles estão livres desse tipo de avaliação. Né? Se a gente não passar para o subsídio, a gente não fica livre disso. Tá? Pode passar, por favor? Eu tenho passivos a receber, o subsídio compromete esse meu direito. Na verdade, não. Na verdade, o que tem para ser recebido vai continuar sendo recebido. É o que a gente percebe nas carreiras que passaram a receber por subsídio. Quem tinha para receber continuou recebendo. O que a gente impede é o seguinte: a gente impede que, a partir do momento que o subsídio é implementado, apenas alguns servidores venham obter vantagem só para eles. Ou a carreira inteira luta por um subsídio maior, a carreira inteira tem uma majoração no seu subsídio, né, trazendo para a gente a união que a gente tanto quer, né, que o Koinski falou aqui que tá em cacos, né? Ou então sem negócio. Né? Pode passar, por favor? Eu acho que já está acabando, né, Anderson? Não, tem tempo? O pessoal reclama muito, o pessoal fala muito, não, mas os magistrados estão querendo sair por subsídio. Eu peguei o avião junto com o colega Samuel Borner, a esposa dele é procuradora do trabalho. Converso com juízes, né? É interessante a gente conversar para perguntar isso para eles. É verdade isso, né? E você vai achar juiz que fala que é verdade, vai achar juiz que fala que é mentira, né? O que a gente percebe é o seguinte: em 3 anos, olha o aumento deles, quanto é que foi, com subsídio. Olha como é que era a carreira deles antes. Né?
A fonte é lá o site da JUF, né? Olha a carreira deles como é que era. Essa aqui é a verba de representação, auxílio paletó, né? Também tem esse nome. 15 minutos. Hoje, essa é a carreira dos juízes federais. Também é a dos procuradores, né? Me falaram que os procuradores do Ministério Público da União, eles conseguiram manter, com o sistema de subsídio, conseguiram manter a VPNI, é verdade isso não? Ouvi dizer, não sei, eu perguntei para ela falou que a mulher do Samuel falou que para ela não, ela é nova na carreira. Só estou perguntando por curiosidade, eu não sei, não consegui achar essa informação. Mas veja que a crítica que eles fazem ao subsídio é o seguinte, isso aqui em 2006, né? Depois eu tenho a tabela, mas pode passar, por favor. Essa aqui é a tabela em 2010. O juiz ele tem pouco nível na carreira, né? Não é igual a nossa, tem 15 níveis, com a emenda vai para 13, né? Então o que acontece? O sujeito entra como juiz substituto, vamos supor, passa uns 4 anos, ele vira juiz titular lá da vara federal dele, né? Ou no caso do procurador da República, vira titular do ofício, não sei como é que a denominação da procuradoria, né? E ele vai passar a receber isso aqui até que eventualmente ele vire desembargador. Então é uma carreira muito estreita, né? Por isso que eles falam, não, queremos a volta do adicional tempo de serviço. Isso aqui se resolve aumentando os níveis na carreira, né? Dá para fazer isso sem ferir o princípio do subsídio, tá? Uma coisa não interfere a outra. A percepção de gratificação de tempo de serviço na modalidade porcentagem sobre o vencimento, sim, está proibido, mas nada impede você criar subsídios diferenciados para os níveis da carreira, como recebe, por exemplo, os delegados lá no Espírito Santo que eu falei. São vários níveis da carreira e eles vão transitando nesses níveis, várias classes, né? Tudo por subsídio. Antes do subsídio na magistratura, a gente chegava a perceber 140% de diferença entre os servidores entre os juízes mais bem remunerados e os juízes menos remunerados. Alguma semelhança com a nossa carreira? Né? Valorizou-se a hierarquia. Eu ouvi assim de um juiz, Alexandre, funções iguais, remunerações iguais. Né? Não tem por que um juiz criminal, né, receber mais do que um juiz que trabalha na fazenda pública. Em São Paulo a gente tem vários da fazenda pública. Né? Bom, não tem por que um juiz criminal ganhar um adicional de periculosidade e um juiz da vara da fazenda pública não, porque o trabalho dele é mais tranquilo. Né? Vamos valorizar a carreira, vamos respeitar a hierarquia. E olha só que interessante que o relato que a gente ouve dos juízes. Ó. A carreira deles é estreita, mas vê como está perto do teto. Né? E com as regras novas da aposentadoria, a gente sabe como é que funciona, eles vão levar quase tudo para a aposentadoria. Né? A carreira tem poucos níveis, mas está muito perto o valor que eles entram do valor que eles saem. Ou seja, quase tudo eles levam à aposentadoria. Diferente da gente, como tem muito nível, né, uma diferença meio grande entre o pessoal que entra e o pessoal que sai, uma boa parte você não leva. A gente sabe, vocês sabem como é que é feito o cálculo agora, né? As 80% maiores contribuições é feita uma média, é isso que você vai aposentar. Não tem mais aquela aposentadoria integral, proventos integrais na aposentadoria. Né? Ou seja, desde 2003 os magistrados tiveram um belo aumento. Né, e como eu disse, o problema deles são os poucos níveis. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Também a proposta é boa, mas será que é o melhor momento para discutirmos isso? Eu acho que o melhor momento não há. Né? A gente tem que discutir enquanto o caixão não for fechado, né? Enquanto a proposta não for finalizada. Mas a verdade é essa, não temos nada definido. O PL não é uma realidade. Né? A verdade é que o PL 6613 e, no caso de vocês, o 6697, foi enviado para o Congresso antes dos tribunais publicarem os benditos anexos 8 da Resolução 102 de 2009 do CNJ. Ou seja, o PL foi para o Congresso e depois nós descobrimos como é que é a folha salarial dos tribunais. A gente achava que era aquilo que estava na tabela. A gente achava que tinha, eventualmente, um servidor ou outro ganhando mais que o teto. Né? O que a gente sabe, por exemplo, é que só no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aqui, pertinho, 107 analistas vão ultrapassar o teto com o PL. E não é ultrapassar em R$1.000, né? Pode passar, por favor? Pode passar, por favor? É ultrapassar nesses valores aqui. Ó. Ah, é mentira isso. Então, tudo bem, se é mentira, eu gostaria de ver a verdade. Né? O que a gente fez? A gente pegou a remuneração do servidor, não reajustamos as VPNIs, reajustamos apenas a remuneração, vencimento básico, mais GAD, mais eventualmente a Q, né, de acordo com o índice de 56%. Jogamos ali o auxílio, a função que eventualmente ele ganha, esse aqui é o valor. Aí a gente vai lá... Oi? Não estou falando que recebe. Amanhã aumenta o teto, aumenta também esse valor que eles recebem. Né? Eu não estou dizendo que recebe isso aqui. A gente sabe que tem servidores que furam o teto. A gente sabe. A gente sabe que tem, a maioria dos casos a gente sabe também que não, que os tribunais, até onde a gente sabe, né, cumprem o corte do teto constitucional. Mas à custa disso aqui, nós vamos manter a carreira defasada com outras carreiras? Né?
O servidor que hoje ganha igual ao ministro, nós vamos privilegiar, nós vamos dar tratamento igual para eles e manter a carreira defasada? Né? É isso que eu pergunto. Lá no TRE de Santa Catarina, era isso que eu ia falar antes, lembrei agora, nós temos 5 zonas eleitorais sem servidores. Né? O pessoal entra, faz concurso e sai. Né? Ninguém vislumbrou na possibilidade de aprovação do PL um incentivo para ficar. E não é só a gente que saiu para ir para o Ministério Público, para ir para a magistratura, é a gente que saiu para ir para a auditoria da Receita Federal, é a gente que saiu para ir para o ciclo de gestão, é a gente que saiu para ir para a Polícia Federal, para a Polícia Civil. Né? Então, assim, é isso que a gente quer, né? É isso que a gente tem que discutir. Né? Isso aqui é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E os outros tribunais? Se vocês quiserem, o Movimento Subsídio já mantém na página do movimento lá uma projeção dos dados de vários tribunais. Né? Infelizmente, o MPU a gente não tem acesso. Né? Para a gente ver como é que vai ficar. Né? Ah, tá ali. Eu achei que fosse para mim, quase que eu dei tchau para aí eu fico imaginando, a gente vai lá discutir defasagem, discutir aumento de 56% do vencimento básico, e é assim que os servidores recebem. Né? Será que é isso que o executivo vai querer pagar? Quer dizer, o COENSC fala, não, eles vão cortar a tabela do subsídio, mas a do PL eles vão deixar. Né? O subsídio é mais barato, mas eles vão cortar a tabela. Não, o PL é mais caro, mas eles vão pagar o PL do jeito que está, porque o neoliberalismo do Bresser Pereira não quer que o técnico receba por subsídio. Faz sentido isso para vocês? Esse argumento, para mim, não faz sentido. Tá? Em todas as conversas que o movimento subsídio já manteve com membros do Executivo, ou da Câmara dos Deputados, ou do próprio Judiciário, a gente jamais ouviu, de quem quer que seja, nem do colega citado pelo COENSC, que os técnicos do Judiciário não podem receber por subsídio, não podem receber os valores da tabela. A gente nunca ouviu isso. Né? Então, eu gostaria de saber assim, ó, já que o medo é a tabela, então vamos colocar na mesa o subsídio e vamos ver qual é a tabela que eles dão para a gente. E aí a gente discute se a gente quer ou não. Vamos? Vamos dizer assim, ó. Uma boa parcela dos servidores, já que não é... O Sinasem está fazendo uma posição bastante diferente do que a gente vê nos sindicatos do judiciário. Né? Um debate aberto, amplo, a diretoria dando espaço para o pessoal. Né? Parece que vai fazer a consulta às bases, né? Independente da filiação ou não. Né? Diferente, por exemplo, tem sindicato que... Oi? Teve sindicato, por exemplo, que andou perdendo eleição por causa de servidor que não era sindicalizado, aí mudou o estatuto que agora só pode votar servidor sindicalizado. Aí complica, né? Mas tudo bem, vai se posicionar dessa forma. E aí nós vamos colocar assim, ó, uma boa parcela dos servidores aceita assim o subsídio. O subsídio foi tratado de forma preconceituosa, foi tratado como um bicho de 7 cabeças, foram feitos alguns esclarecimentos, viu-se quem vai perder, quem não vai. Né? A gente quer saber da administração como é que é a folha, quem que vai ficar sem aumento, quem que não vai, qual é a porcentagem. Vamos saber como é que é. Né? E executivo, a categoria aceita. Qual é a proposta que vocês têm para fazer para a gente por subsídio? Existe uma contraproposta? Gurgel, vai lá, vamos ouvir. Vamos ver. Serve para a gente? Não serve, então a gente não quer esse subsídio. Ah, serve, então vamos abraçar o subsídio. O subsídio não é ruim, nem pior, nem bom por ser subsídio. O subsídio vai ser ruim ou bom dependendo do patamar do subsídio. Pode passar? Que é o que eu vou falar depois. Vantagens do subsídio. Primeiro, une a categoria. Né? Amanhã ou depois, quando a gente for fazer greve, brigar, nós vamos brigar pelo quê? Aumento no subsídio. Nós não vamos brigar para... Eu sou oficial de justiça, eu sou técnico de transporte, eu sou analista interno, eu sou analista do computador, eu sou analista de controle interno, eu quero minha gratificação, o orçamento está baixo, eu quero aumentar a função. Não, nós vamos brigar por um aumento no subsídio todo mundo junto. Né? Facilita futuras negociações, porque nós vamos saber exatamente como é que a carreira ganha, como é que a carreira não ganha. Simplifica a folha salarial. Traz o impacto orçamentário para baixo. Por que COENSC traz o impacto orçamentário para baixo? Porque a gente trata os desiguais de maneira desigual. Né? O que a gente faz? A gente corrige a defasagem e não aumenta a disparidade. É isso que a gente faz. Tá? Chega de falar que servidor está defasado, a gente sabe quem é servidor que está defasado, para brigar para aumento de 56% para quem não está defasado. Né? Vamos colocar as coisas de maneira clara na mesa. Quem está defasado? Quem não está? Né? Impacto orçamentário menor, quem sabe a gente não consegue uma implementação mais rápida. Né? Finalmente, desvincula nossos vencimentos das metas de produtividade, né? Que a gente nunca sabe como é que vai ser feito. Né? Esperamos que, se uma vez no futuro for instituído isso aí, né? Se for, né?
Eu prefiro subsídio, mas se for isso aí, que seja metas institucionais, né? E não avaliação pessoal do servidor. Paridade entre ativos e inativos. Por quê? Justamente por causa disso aqui. A gente sabe que a paridade já foi para o beleléu faz tempo, né? Mas eu digo, por causa disso aqui, ó. Né? Amanhã ou depois ninguém nunca vai cogitar colocar para o judiciário uma gratificação que só o pessoal da ativa recebe. Né? Joga a nossa carreira por um outro status. Eu queria saber, a gente fica falando, pô, só algumas carreiras podem receber por subsídio. São carreiras valorizadas ou são carreiras desvalorizadas? Quer dizer, nós temos que buscar a valorização da nossa carreira, ou nós temos que falar assim, ó, uma parte das nossas carreiras, uma parte dos nossos colegas não são valorizados e não podem receber por subsídio segundo o executivo. Não interessa o que o executivo pensa. O que interessa é que nós devemos nos ver como valorizados e buscar o status que nos valorize. Pode passar, por favor? Por fim, o que o subsídio faz? Deu tempo? Não. Está quase justo, hein? Fim da defasagem salarial com outras carreiras. Fim das disparidades dentro da carreira. E se a gente fizer isso aqui, quem sabe a gente não consegue diminuir a evasão? E lá em Santa Catarina a gente consegue fazer o concurso de remoção andar, porque só anda no concurso de remoção se conseguir trazer gente fora da carreira. Né? Como eu disse, né, para terminar, o subsídio só é bom e só é ruim dependendo do patamar. Colocar um subsídio de nível final, R$10 mil para uma carreira como a nossa, o subsídio é ruim. Né? O Alexandre está falando que o subsídio é ruim. Né? Não é isso, gente. É uma questão de patamar. O subsídio nos termos da emenda, ele não é ruim. E é por aquele subsídio que o movimento subsídio já briga. É por aquele subsídio que a gente sai lá de Tours, vem aqui em Brasília debater, que o colega sai lá de Formosa 3, 4 vezes por semana para vir aqui em Brasília conversar com as autoridades, que o colega que faz faculdade trabalha para cumprir as horas, conversa com a mulher em casa, tem todo esse tipo de atividade para defender. É aquele subsídio da emenda. Tá? Para finalizar, eu queria agradecer a atenção de vocês. Tá? Convidar novamente, pode apertar o botão a última vez, eu acho? Convidar todo mundo a assinar o abaixo-assinado. Agora a emenda foi proposta no MPU também. Né? Mandar o e-mail, se quiser, para o movimento que a gente vai responder. A gente está respondendo uma média de 50 a 60 e-mails por dia. Sempre que tem debates como esse, o número de e-mails aumenta. É difícil, porque a gente, né, continua aí trabalhando e tem as nossas atividades pessoais, tal, mas na medida do possível nós vamos responder. Se quiser mandar e-mail pessoal para mim, pode mandar que eu respondo também. Tá? Mais uma vez, obrigado ao Anderson e à diretoria interina do Sinasempo pela abertura. E eu espero que o pessoal todo espera, né, que essa abertura que o Sinasempo está dando e essa abordagem que o Sinasempo está fazendo, de respeitar a palavra até de quem não é filiado, seja copiada por outras direções sindicais, tá? E que seja mantida, né? Porque a gente tem certeza que, com um debate às claras, o subsídio sai vencedor. Tá? Muito obrigado e até a próxima. E vou passar a palavra à mesa. Obrigado, Alexandre.